Muito bom dia a todas e todos. Hoje são 18 de setembro de 2020, da aula de Teoria da Argumentação Jurídica. Eu sou o professor Diogo Santos e estou aqui com alunos do primeiro e segundo período da Faculdade Pitágoras. Muito bom dia. Pessoal, nós começamos hoje, um pouquinho antes de eu iniciar a gravação, pedindo aos colegas todos que lessem o texto da página 50 do KLS. Mas antes de eu começar a comentar sobre esse texto, da gente começar a fazer nossa atividade, nossa discussão sobre o texto, eu vou compartilhar minha tela com as senhoras e os senhores, e para que possamos, vocês já devem estar visualizando, todos já devem estar visualizando minha tela. Deixa eu colocar aqui, página única. Aumentar um pouquinho o tamanho deste moço aqui, isso, para visualizarem melhor, porque a gente vai ficar alternando entre telas hoje. Ok. Isso aqui é... Não, isso aqui sai. Muito bem, pessoal, muito bem. Pessoal, nossa aula de hoje vai concluir a nossa unidade 1 da nossa programação de Teoria da Argumentação Jurídica, ok? Nós começamos por Teoria da Comunicação, passamos por Teorias do Discurso e depois Domínios Discursivos. Hoje nós vamos revisitar uma moça chamada de norma culta da língua portuguesa. Outras línguas chamam esse fenômeno que a gente aqui no Brasil, no mundo de língua portuguesa, chamamos de norma culta, com outros nomes. Por exemplo, o mundo da língua inglesa chama de Standard English, ou inglês padrão. E existem outros, vamos chamar assim, ingleses padrão, como, por exemplo, o Queen's English, que seria o inglês da rainha, ou o Academic English, ou Academic Writing, que seria o inglês acadêmico, para o mundo acadêmico, científico, universitário. Isso se dá também porque a língua inglesa é grande, né? É grande. Ela está em muitos países, com muitos povos diferentes, acaba aparecendo nomes diferentes. Mas nós, aqui no mundo da língua portuguesa, nós temos uma coisa chamada de norma culta, que nós vamos olhá-la com um pouco mais de atenção e cuidado hoje. E nós vamos revisitá-la para entender mais ou menos para que esta moça serve. Esta tal de norma culta, a dona Norma, né? A dona Norma. Pessoal, vamos começar lendo o texto da página 50 do material do nosso KLS, chamado Olhares que Buscam o Brasil. Como eu já tinha solicitado que lessem antes da gente iniciar a gravação, agora eu vou colocar na tela e eu vou fazer essa leitura muito rapidamente. Aqui está o texto. Olhares que buscam o Brasil. Ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais atraído os olhares do mundo, chamando a atenção da mídia de grandes empresas e de outros países. Contudo, é outro olhar não menos importante que deveria começar a nos sensibilizar mais. O olhar marginalizado e cheio de esperança daqueles que não têm dinheiro, dos famintos e desempregados em redor do globo. São pessoas com esse perfil que majoritariamente contribuem para o crescente volume de imigrantes no país, e o que se vê é uma ausência de políticas públicas eficientes para receber e integrar a essas pessoas na sociedade. Pessoal, neste primeiro parágrafo aqui, o que vocês conseguem me dizer sobre a leitura que fizemos deste parágrafo? O que vocês leram aqui, o que vocês percebem neste primeiro parágrafo, que o professor de redação do ensino médio chamaria de parágrafo de introdução? O que vocês conseguem me comentar sobre este parágrafo? A falta de concordância, professor, no Onde, parágrafo. Concordância, cruz credo. Cadê? Peraí, deixa eu localizar um minutinho. Dos famintos e desempregados. Ele colocou dos faminto e desempregado. Do faminto e desempregado. De fato, olha aí. Gente, eu estava lendo aqui também, olha só. Ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais atraído olhares do mundo, chamando a atenção da mídia. Aqui, atrás de mídia, no final de mídia, eu colocaria uma vírgula. Da mídia, vírgula. De grandes empresas, vírgula, e de outros países. Eu começava bem aí.
Contudo, é outro olhar, vírgula, não menos importante, vírgula, porque aqui nós teríamos um aposto, que deveria começar a nos sensibilizar mais. O olhar marginalizado e cheio de esperança daqueles que não têm dinheiro. Gente, esse tem aí, tem aquele acento circunflexo. É o chapeuzinho. Por quê? Professor, mas na nova regra gramatical ele continua com acento? Continua, é o acento diferencial, que diferencia o ele tem do eles têm. Certo? Chama acento diferencial. Ele tem com eles têm. Pelo menos... bom, vamos lá para a nova regra gramatical. Eu não sei te dizer com certeza que a nova regra gramatical, eu nem sou tão amigo dela. Mas a gente também vai conversar já sobre ela, tá? Mas até onde eu sei, ele continua tendo esse acentinho aí, viu? Dos famintos e desempregados. E a gente, ao redor do globo. E globo também leva aí uma letra maiúscula, porque é o globo terrestre. Não é um globo qualquer. Ok? Não é um globo qualquer. São pessoas com esse perfil que, vírgula, majoritariamente, vírgula, contribuem com EM ao final para o crescente volume de imigrantes no país, vírgula, porque estamos mudando de oração, e o que se vê é uma ausência de políticas públicas eficientes para receber e integrar essas pessoas na sociedade. A gente integra pessoas, a gente não integra a pessoas. Ok? Ou, por exemplo, você poderia dizer integrar essas pessoas à sociedade ou na sociedade. Okay? A gente já nota aqui que neste primeiro parágrafo a gente viu o quê, gente? O que a gente notou neste primeiro parágrafo? Uma série de erros gramaticais e ortográficos. Meio graves, né? Não é uma coisa assim meio pesada, esses erros, não são erros assim que você diz assim, não, foi o dedo que bateu errado na tecla do computador, ou então, isso aqui a gente... Porque, gente, um errinho ou outro, todos nós cometemos o tempo todo. Porque a língua portuguesa é um bocado complexa, não é mesmo? Mas olha a quantidade de erros em um parágrafo tão curto. É o quê? De 2, 4, 6, 8 linhas. Com 8 linhas você já vê aí uma quantidade enorme do que a gente chama de erros. Vamos continuar a leitura? Deixa eu colocar aqui a Silvia para dentro. Permitir que a Silvia entre aqui na nossa... Aqui. Pronto. Silvia entrando. Vamos continuar aqui a leitura. Alguém pode continuar a leitura para mim? Para eu não ler sozinho? Professor, saiu. Voltou. O quê? A compartilhamento da tela? Tinha saído, mas voltou. Não, é porque eu não compartilhei a janela específica. Eu estou compartilhando da minha tela. Como eu botei a Silvia para dentro, uma tela acaba subindo em cima da outra. Mas eu já voltei. Tá. Então, alguém pode continuar lendo? Ler esse segundo parágrafo aqui, o não parece? Vamos lá. Não parece que a solução seja simplesmente deixar que imigrantes pouco qualificados, né? Qualificados, continuem... Aí já tem um erro, né, professor? Aí já tem outro, né? Pouco qualificados. Continuem entrando no país de forma irregular, vírgula, e esperar que eles, sozinhos, encontrem um ofício para se sustentarem. Para se sustentarem, porque são para eles se sustentarem. O governo ainda não percebeu que a regularização desses imigrantes, a inserção deles no mercado de trabalho formal, poderia servir como oportunidade para o país arrecadar mais impostos e, vírgula, e ter possíveis cidadãos, ou seja, novos contribuintes para a deficitária previdência social. Gente, vocês não sentem que depois desse social, a gente devia ter um ponto de interrogação, porque nós não começamos esta hora, esse período com o governo ainda não percebeu?
Essas últimas 4, quase 5 linhas, essas últimas quase 4 linhas, elas são uma pergunta. Deveria estar aí um ponto de interrogação. Então, mas, aqui professor, quando ele coloca o ou seja, os novos contribuintes para a Previdência Social, ele está dando como se fosse uma explicação para o ou seja. Então, eu acredito que não caiba o ponto de interrogação aí. Eu penso que cabe sim, porque o ou seja não muda o caráter de pergunta. Porque o ou seja, ele explica apenas a pergunta, ele só faz a mesma pergunta com outras palavras. Olha só, o governo ainda não percebe. Gente, eu vou ler e vocês vão... Porque o ponto de exclamação, ele serve para a gente dar uma entonação de pergunta. Então, eu vou ler com a entonação que a pontuação atual me exige, me indica, e vocês me digam como vocês sentem esse texto. O governo ainda não percebeu que a regularização desses imigrantes e a inserção deles no mercado de trabalho formal poderia servir como oportunidade para o país arrecadar mais impostos e ter possíveis futuros cidadãos, ou seja, novos contribuintes para a deficitária previdência social. Tudo bem. Eu penso que a gente poderia tanto ler este período como uma pergunta, quanto como uma acusação, uma afirmação de que o governo não percebeu. Ok? Tá, entendi o que você disse. Ok, aceito seu comentário. Ótimo. Tá? Eu não tinha lido dessa maneira. Tem 2 maneiras que esse parágrafo essas últimas linhas podem ser lidas. Certo? Também podem ser como uma afirmação. Que o governo não percebeu, uma acusação ao governo. Tá? Exatamente isso que eu compreendi. Pois, perfeito, ótimo. Então, menos um erro para o texto. Vamos seguir em frente. Visando aproveitar, ok? A regência aí é aproveitar, não tem essa preposição a antes de aproveitar, ok? Visando aproveitar tais benefícios, o governo poderia começar a implantar nas regiões por onde chegam os imigrantes vírgula, mais órgãos e agências que ofereçam, pessoal. Aqui nós teríamos um particípio, tá? Eu acho que é particípio. Que ofereçam. Não, não é particípio, é subjuntivo. Eu acho que é subjuntivo. Eita, lá estou eu aqui comentando erro de português e não sei nem qual é o modo verbal para usar aqui. Mas eu acho que é particípio. Que ofereçam serviços de regularização do visto e da carteira de trabalho, posto que ainda Não, pessoal, posto que ainda há. Alguém percebeu o que está de errado aí com este A? Esse A com acento aí, perdido. Falta o H no esse A é com H, o verbo haver no sentido de existir. No sentido de existir. Exato. A gente poderia substituir, posto que ainda existe muita deficiência. Então, é A com H, haver, no sentido de existir, que fica invariável, né? Muita deficiência de controle nesse setor. Além disso, nos destinos finais, esses imigrantes poderiam ser oferecidos cursos de português. Aí a gente se pergunta, será que ao autor desse texto também não poderia ser oferecido um curso de português? Eu, quando li esse texto pela primeira vez, eu pensei, a este autor também poderia ser oferecido um curso de português. E a gente vai parar bem aqui, porque já deu para perceber o que eu preciso demonstrar. Já conseguimos perceber. Pessoal, vamos agora pensar com muita honestidade. Este é um texto que dá para vocês a impressão de amigos sentados ao redor de uma mesa de bar resolvendo o problema do Brasil? É esse tipo de contexto, de situação em que você veria um texto como esse? Ou, letra B, letra A, mesa de bar. Letra B, este é um texto que vocês esperariam que aparecesse numa conversa entre atores na televisão no programa da Fátima Bernardes, em que eles estão só falando. C. Esse texto é um texto que vocês esperariam aparecer, letra C, numa discussão entre operários da construção civil, bem na obra, estariam falando sobre esse assunto, e sairia esse texto desse jeitinho que está? Ou letra D,
esse texto parece um artigo de jornal ou de revista semanal? A, B, C ou D? Hein, pessoal? Ou eu posso colocar uma letra E também. Vamos colocar uma letra E. Esse texto é um texto que vocês imaginariam que aparecesse num grupo de WhatsApp? Hein, pessoal? Me respondam. É a letra D, professor. Letra D, sem dúvida, sem dúvida. Letra D. É um texto que tem cara de jornal. E aí, nós poderíamos dizer, vejam só, eu aqui nessa... Vocês podem pegar minhas gravações de aula para as aulas passadas. Às vezes eu cometo, quando eu estou falando com vocês, eu estou dando aula na universidade, às vezes eu posso cometer de esquecer de botar um S numa palavra. Ou às vezes um verbo pode ficar conjugado errado. Mas quando a gente está falando, ou seja, na oralidade, os chamados erros de português não são apenas mais comuns, mas são também muito mais naturais do que uma pessoa, do que um texto elaborado por uma pessoa para ser publicado num jornal ou numa revista. Uma mãe que esteja chamando o seu filho de brincar com os coleguinhas da vizinhança para dentro de casa, uma mãe pode dizer, menino, entra para dentro. O que a gente sabe que é um quê? É uma repetição, uma redundância, né? Uma redundância. Menino, entra para dentro. Isso a gente sabe que é um erro de português. Entretanto, na boca de uma mãe preocupada com seu filho, falando com seu filho, esse entra para dentro é interpretado como o quê? Não como um erro. Não é um erro. Em texto escrito, seria um erro, seria uma redundância. Mas na oralidade e no contexto em que ela está falando, em que ela quer ser muito assertiva e forte na sua linguagem, isso a gente entende como não como um erro, e sim como um acerto. Ela está dando ênfase. Não só entre, mas é produto. Ela quer a ideia de que o menino está no lugar errado e que ele vá para o lugar certo, que é dentro de casa. Por isso ela utiliza a ideia de entrar e dentro 2 vezes na fala dela. Não é repetição, é ênfase. Notem que o mesmo texto, as mesmas palavras, às vezes podem estar erradas, e aqui eu uso erradas entre aspas, erradas, e às vezes não. Dependendo do quê? Dependendo de contexto. Vocês lembram na aula passada, da semana passada, quando nós vimos domínios discursivos? E vocês lembram também que, dependendo do contexto, das pessoas que estão falando, com quem você está falando, o assunto, a situação, se você está falando ou está escrevendo, se você está escrevendo no Twitter ou no WhatsApp, ou na prova da faculdade de teoria da argumentação, da disciplina de teoria da argumentação, ou você está escrevendo numa petição lá no PJE, a língua que você utiliza é um pouquinho diferente para cada situação. É o que a gente chama de domínios discursivos. Só que nós temos, e essa é a nossa noção de erro. Para que serve a noção de erro? O que é erro? Ao falar com os meus amigos, quando nós estamos numa mesa de restaurante e conversando alegremente, e relaxadamente com os meus amigos, jantando, almoçando, comemorando, sei lá, uma confraternização ou aniversário de um de nós, eu posso, se eu virar para os meus amigos e disser, bom dia, doutos colegas, usei hoje uma proposta de pedirmos ao senhor servente deste parlor de comidas um pedido de uma carne especial. Se eu faço uma linguagem como essa, tão rebuscada e sofisticada com os meus amigos, eles vão dizer, mas menino, tu tá o quê? O que é que tu tomou hoje? Tu tá doido, é? Vejam como eles me respondem aqui em dialeto maranhense. Me responderiam em dialeto maranhense utilizando muitas expressões de reprimenda.
Eles vão me reprimir, me repreender. Me repreender. E qual é a principal expressão de reprimenda ou de repreensão no dialeto maranhense? Não é? Ou vocês não são maranhenses? Vocês não sabem falar maranhês? Mas, menino, olha aí como ele tá. Tá vendo aí, menino? Tá vendo aí? Olha como ele tá falando hoje. Tá doido, é? Mas, menino. Notem que para cada situação nós podemos ter linguagens diferentes. Hoje nós vamos ver uma linguagem específica. Que a gente chama de registro muito específico, que é o que a gente chama de norma culta. A norma culta é um padrão. Por quê? Porque para cada ambiente, gente, para cada ambiente, a gente fala uma língua um pouquinho diferente das outras. Não existe apenas uma língua portuguesa. O Brasil, nossa sociedade, aliás, sociedade nenhuma, fala ou utiliza apenas uma língua. Todas as sociedades, todos os grupos sociais, todos os países falam várias línguas dentro de uma língua. Só que a gente não chama de línguas diferentes. A gente chama de domínios discursivos. Os ambientes, os contextos, as pessoas que falam, as pessoas com quem se falam, o tipo de mensagem e o contexto que você quer enviar suas mensagens altera as características da linguagem que você usa. De modo que fazer uma concordância e uma pontuação de norma culta numa conversa entre amigos é erro. Ou seja, falar muito certinho numa situação informal é erro. Vocês se lembram quando Michel Temer falava com as suas mesóclises? E o Brasil inteiro ficava tirando onda na cara dele? Como quem falava rebuscado demais? Ainda mais depois que o Michel Temer seguiu a uma presidente que quase não falava a língua portuguesa? Espera-se do presidente da República que fale à nação, que fale com os cidadãos, o conjunto de cidadãos do país, no que a gente chama de norma culta. Entretanto, mesmo dentro da norma culta, a gente não se esquece que, quando ele se dirige ao país em oralidade, por exemplo, a mesóclise não cabe na oralidade. A mesóclise não cabe na oralidade. Mesmo sendo o presidente da República, que se espera que fale na norma culta, se ele está falando à nação, ele está utilizando de oralidade, ele não está falando, se dirigindo à nação em um texto escrito, está se dirigindo à nação em um texto falado, pronunciado pela boca dele. Seja por rede nacional de rádio e televisão, né? Pois bem. Ao utilizar a mesóclise, que é o faloia, né? Faloia, quando o pronome está no meio do verbo, é chamada mesóclise, isso aparenta, ou é sentido pelo povo em geral, pelas pessoas em geral, como um rebuscamento excessivo. Um rebuscamento excessivo. Ao mesmo tempo que ele não pode dizer problema, ou que ele não poderia cometer um erro de concordância verbal, como acontece aqui nesse texto, ou de concordância nominal, de faltar um S, faltar um plural, a mesóclise também fica excessiva. Daí, nós vamos para essa nossa primeira pergunta. Para que serve a noção de erro? O que é erro? Às vezes, esquecer de conjugar um verbo no tempo certo não é considerado errado, dependendo do contexto, e se você estiver especialmente falando. E, às vezes, utilizar a mesóclise pela regra gramatical corretamente pode ser também considerado errado ou inadequado. Ok? Daí nós temos a ideia da força normativa do certo. O que é certo e errado? Pessoal, a aula de hoje eu poderia parar bem aqui nesse slide. Eu vou continuar explicando melhor, a gente tem mais 7 slides pela frente. Mas nesse slide aqui a gente já tem nossa aula todinha. O que é certo e errado? Entendam uma coisa, eu estou dizendo que só esse slide já explica a aula toda, por quê? Entendam só essa coisa hoje, o que eu vou dizer agora para vocês. Entendam isso.
Você tem que ser poliglota em sua própria língua, em uma só língua. Você tem que ser poliglota em uma só língua. Gente, o que significa poliglota? O que é um poliglota? Que fala várias línguas, né, professor? É uma pessoa que fala várias línguas. Ok? Sei lá, uma pessoa que fala português, espanhol, inglês e alemão. Este é um poliglota, ele fala 4 línguas. Né? Se comunica com facilidade, ou se comunica com eficiência em 4 idiomas. Aqui nesta minha frase, seja poliglota em sua própria língua, ela traz em si uma ideia de contraste, tá? São ideias contrastantes. Como você pode ser poliglota em uma só língua? A mensagem que está dentro daqui, eu explico. Dentro da língua portuguesa, existem como se fossem várias línguas. Uma língua de se falar com os amigos, uma língua de se falar com sua família. Aliás, dentro de sua família, existe uma língua para se falar com seu sobrinho e uma língua para se falar com sua avó ou com sua madrinha. São línguas diferentes, por assim dizer, tá? Não são tecnicamente, não é tecnicamente línguas diferentes, mas eu utilizo esse termo língua para dar a ênfase correta que eu quero dar, a força correta. Seja poliglota em sua própria língua. Não escreva ao juiz em uma petição da mesma maneira como você escreve aos seus amigos no WhatsApp ou em um e-mail de feliz aniversário. Se você escrever da mesma maneira, você está errando, ou com um ou com outro. Se você escreve no seu grupinho de amigos mais próximos no WhatsApp, do mesmo jeito, da mesma maneira como você escreve ao juiz, com o mesmo grau de formalidade de uso de norma culta, você está errando com seus amigos. Como o presidente Temer errava, ao usar mesóclise na oralidade, mesmo que ele fosse o presidente da República falando com a nação. Ele está falando com o povo e está falando com fala, com boca, na oralidade. A mesóclise não cabe, por exemplo, não caberia nessa situação, para uso de mesóclise, é formalidade excessiva. Você também estaria errando com o juiz se escrevesse na petição para o juiz a mesma linguagem que usa no WhatsApp com os amigos. Daí, nós temos uma chamada força normativa do certo, ou a noção de erro. O que é certo ou errado no uso da linguagem não é homogêneo ao longo de nossas vidas. Situações diferentes exigirão certos e errados, terão até regras diferentes. Por isso, notem que eu estou evitando utilizar a expressão erro de português. Mas eu não vou deixar de usar a expressão erro. Erro de domínio discursivo. Bom, entendido até aqui, pessoal? Tá dando para entender isso que eu estou explicando? Tá sim, professor. Tá. Muito bem. Isso é muito importante para essa nossa disciplina. Por quê? Por que isso é muito importante? Porque nesta disciplina nós estamos criando noções muito importantes para que vocês consigam se comunicar em um ambiente profissional, no ambiente profissional de vocês. Que tanto saibam escrever profissionalmente, como também falar profissionalmente. E aqui nós não vamos fazer todas as regrinhas e tudo, mas o que eu preciso é criar em vocês, ou levantar em vocês, uma percepção, uma noção. Sabe a pessoa que a gente diz, fulano é sem noção? Desta aula eu quero que vocês saiam com noção. Não sejam mais pessoas, e eu sei que não são, nunca foram, mas é só para garantir que ninguém saia desta aula como um sem noção, que utiliza a linguagem inadequada nas situações. E para isso você deve ser poliglota na sua própria língua. Você deve ser capaz tanto de utilizar, de se expressar
Desde a linguagem mais informal, mais simples, mais popular, até a mais rebuscada e sofisticada gramaticalmente. Em todos os registros da língua. Você deve ser um falante competente, desde o i, a, i, ó, beleza? Mas menino, mas rapaz, olha, cruz credo, eita. Até o bom dia, senhoras e senhores, como estão? Estamos aqui reunidos hoje para a nossa aula de teoria da argumentação jurídica. Hoje são 18 de setembro de 2020. Eu não falo assim com os meus amigos, mas eu falo assim com os meus alunos universitários do curso de Direito, especialmente quando estamos teletransmitindo em uma gravação que pode ser assistida, sabe Deus por quem. Eu utilizo graus diferentes, não só de formalidade e adequação à norma culta, mas também de clareza, concisão ou até de coerência textual. Então, você vai dizer, poxa, Diogo, mas isso é muito difícil. Gente, olha, se você é jovem hoje, você tem pelo menos 19 anos de prática do uso da língua portuguesa, em situações diferentes. Já deu tempo de perceber que em situações diferentes você fala ou escreve de maneiras diferentes. Existem maneiras diferentes. E profissionalmente, já dou aí para vocês um decreto. Profissionalmente, você deve usar a norma culta. A norma culta não é a tia Norma, que é muito culta. Tá? A norma culta é um padrão de linguagem em língua portuguesa, oral e escrito. Existe a norma culta oral e a norma culta escrita. Certo? Por exemplo, na norma culta oral, nós podemos fazer uma pausa entre o sujeito e o predicado. Na norma culta escrita, não há vírgula entre sujeito e predicado. E por que nós temos uma pausa na oralidade e nós não temos uma vírgula na escrita? É muito frequente o erro, aí sim está errado, quando a pessoa pretende escrever em norma culta e coloca um erro, uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Dou exemplo. Gente, presta atenção numa coisa. Os alunos da faculdade Pitágoras saem para lanchar sempre no meio da aula. Já os alunos da UFMA ficam a aula inteira sem sair. Notem que, entre alunos da faculdade Pitágoras, eu, na oralidade, fiz uma pausa. A pausa no texto é marcada graficamente no escrito por quê? Qual é o sinalzinho que a gente usa para marcar uma pausa? A vírgula. Na escrita, você não põe essa vírgula. Mas como na fala a gente usa a gente faz uma pausa que na escrita não existe, muitas vezes a pessoa vai lá e tasca uma vírgula no meio do sujeito predicado. E isto é erro. Profissionalmente, vocês são obrigados. Por quê? A utilizar a norma culta. Por quê? Porque as profissões são padronizadas. A economia nacional envolve pessoas de diferentes... O funcionamento da economia nacional exige padronização. Ou você, quando é cliente de uma loja ou de um restaurante, você não se sente desconfortável quando você, sei lá, você vai numa lanchonete e o lanche sai delicioso e maravilhoso. Aí diz, poxa, eu pedi um sanduíche e um milkshake e estava maravilhoso. Uma semana depois, quando você está aqui com aquele amigo ou com aquela amiga, ou então com aquele, né, com aquele crush que você quer impressionar, você diz, vamos lanchar bem ali, porque é ótimo. E chega o sanduíche, você pede o mesmo sanduíche, o sanduíche vem, você recomenda para o seu crush, e a comida não vem igual, como veio na semana passada. Vem pior, nem precisa vir pior, mas vem diferente. Você não se sente desconfortável? Qual foi o problema ali? O problema foi a falta de padrão. No mundo da economia, nós precisamos de padrões.
E os padrões vêm desde a linguagem. Então, a economia nacional, a economia brasileira, com tantas regiões diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes, precisa funcionar de maneira padronizada. Não se faz um carro, sei lá, um Renault Captur para vender para os gaúchos e um outro Renault Captur para vender para os maranhenses. Isso seria inaceitável se uma empresa automotiva, se uma montadora automotiva, fizesse carros diferentes para regiões diferentes do país. Ah, não, para essa região aqui a gente vai fazer um carro melhorzinho, para ali a gente vai fazer um carro piorzinho. Não, a economia nacional é padronizada. A petição que se espera, a petição inicial que se espera de um advogado em Manaus perante um juiz de uma vara civil, deve seguir os mesmos padrões profissionais de uma petição feita por um advogado catarinense, lá em Santa Catarina, para um juiz de uma vara civil. Deve seguir os mesmos padrões. A economia nacional, as profissões nacionais são padronizadas nacionalmente. O serviço de um psicólogo, ou de um nutrólogo, de um nutricionista, ou de um garçom, são padronizados nacionalmente. Por isso, na nossa profissão, nós temos sim uma linguagem padronizada. Com todo este trololó, eu quero dizer o quê? Que você não tem desculpa. Na sua profissão, você que quer ser seu doutor advogado, doutora advogada, você vai ter que usar a norma culta. Então, aprenda e domine-a. Aprenda e domine-a. E você responde, professor, aprendê-la-ei e dominá-la-ei. Ok? Um aluno, pessoal, que vire para professor em sala de aula, aí você vê aí um garotinho com uma cara muito da bacana, né? Dando aí um legal, trouxe maçã para a professora, pense num garotinho bacana. Ele vira para a tia e diz assim, tia, posso perguntar uma coisa? E a tia vira para o menino assim, vixe, perguntar é? Imaginem. Me comentem esta cena que eu acabei de descrever para vocês. O que vocês pensam da reação da professora? Pessoal, a questão aqui, eu escolhi este exato chamado erro de português, o perguntar, porque a origem deste perguntar na linguagem popular brasileira remonta, se não me falha a memória, ao século XVII. Eu acho que foi no século XVII. Ou século XVII ou século XVIII. Mas foi durante a colonização do Brasil, o período que o Brasil era uma colônia. O Brasil colonial. Teve um momento em que, no século XVII ou XVIII, ou entre os dois, em que morreu o rei de Portugal e não deixou herdeiros, não deixou nenhum príncipe habilitado a assumir a coroa. O parente mais próximo que, pelas regras da monarquia, poderia assumir era um primo dele que acontecia de ser o rei da Espanha também. Era o rei da Espanha, que era primo do rei de Portugal. Aqueles reis, essas famílias reais da Europa são todas aparentadas, tá? Eles todos se casam entre eles. Então, acabou que o rei da Espanha também se tornou rei de Portugal, e durante um tempo, Portugal e Espanha estiveram sob uma só coroa, a coroa de Espanha. Acho que foi o rei Filipe, alguma coisa. Rei Filipe, alguma coisa da Espanha. Pois bem, neste período, muitos espanhóis, o Brasil que recebia a população de Portugal, muitos portugueses, também recebeu muitos espanhóis. Por quê? Como já era um rei só, um espanhol, um português que quisesse ir para qualquer das colônias de Portugal ou da Espanha, não fazia diferença, porque virou tudo meio que domínios, colônias do mesmo rei. Em espanhol, o verbo é perguntar mesmo. Então, lá desde o século XVII e XVIII, algumas expressões, ou algumas montagens, alguns registros do espanhol foram incorporados à língua portuguesa. Quando aconteceu a chamada restauração de Portugal, que Portugal recuperou um rei só para si,
Portugal trabalhou muito para tirar as influências espanholas de dentro das suas colônias, em geral, especialmente do Brasil, que foi onde tinha, como o Brasil era a colônia portuguesa mais perto das outras colônias espanholas, era onde tinha tido mais mistura. Então, houve um trabalho entre as classes mais cultas de eliminar linguagens espanholizadas ou espanholismos dentro da língua portuguesa falada no Brasil, em Portugal e nas outras colônias. Então, as classes mais cultas rejeitaram o perguntar. Mas as camadas da população mais populares, não. E surge aí uma noção de erro, que é uma noção de erro quando a pessoa diz perguntar, não parece que ela é de classe inferior? Não parece que ela é de classe inferior? Então, se um aluno de uma escola cuja mensalidade é de R$4.000, no bairro dos Jardins, em São Paulo, que é um bairro finíssimo, fala perguntar, estamos ali falando de uma criança de alta posição social, de classe alta, de classe AAA plus Diamond Black. Nesta criança, o uso do perguntar é estranho. É muito estranho. Mas, se estamos falando de uma sala de aula em uma região popular, principalmente no interior, em uma cidade de interior, pode ser que ainda tenhamos ali, naquela linguagem popular, resquícios dos espanholismos do século XVII e XVIII, do tempo da União Ibérica. E aqui nós não estamos falando, portanto, apenas de uma questão de erro, mas de uma questão de regionalismos. Vocês estão entendendo, pessoal? Diogo, como é que eu vou saber se perguntar é erro ou não? Pois eu digo para vocês, sejam cultos. Eu sei porque eu estudei história. E vocês se lembrem que eu já expliquei para todos vocês que a formação do bacharel em direito, a formação jurídica, tem 3 pilares importantes, tem 3 eixos. Um eixo técnico-profissional, que é essa disciplina que ajuda, que vai ensinar você a ser doutor e doutora advogado, ok? Advogade, como estão tentando fazer hoje em dia, neutralizar os gêneros da língua. Que eu também eu não vejo isso com muita simpatia, mas está acontecendo, tá aí, tá na rua. Um eixo científico, que a gente vê também, pelo menos metade desse grupo aqui vê no nosso encontro da quinta-feira, de metodologia científica, para você fazer pesquisas científicas e pensar a sociedade de uma perspectiva científica. E um eixo cultural. O bacharel em direito, a bacharela em direito, são pessoas cultas. Cultas. Você transita, você tem conhecimentos profundos e sofisticados desde a cultura popular até a cultura erudita. Vá estudar, vá ler, ligue suas antenas e absorva as informações e crie cultura. Diogo, como é que faz isso? Uma das receitas é estudar, não tem muito para onde fugir. Ok? Daí, uma professora que rejeite a linguagem de uma criança em sala de aula, que esteja numa região onde perguntar seja regionalismo e não erro, pode machucar a autoestima e rejeitar a fala do povo. E atrapalhar aquela criança até de se comunicar com seus coleguinhas depois na hora do recreio. Ok? Entretanto, bom, agora, na escola fina e cheirosa das classes altas da cidade mais rica do país, você pode não ser aceitável que a pessoa fale perguntar, mesmo que seja uma criança. Porque no recreio, esta criança também vai ser discriminada se ficar dizendo perguntar pelos coleguinhas. Discriminada pelos coleguinhas, se ficar falando perguntar. Mas, de repente, uma criança do interior do Brasil precisa falar por uma questão de linguagem regional, no regionalismo. O uso do tu e do você também entra nessas situações. Okay? Por exemplo, o uso do voz, a conjugação de verbo voz, do pronome voz, da segunda pessoa, da segunda pessoa do plural, já caiu em desuso na língua portuguesa brasileira, no registro brasileiro. Ok?
Entretanto, pessoal, todos os brasileiros terão contato com o que a gente chama de mainstream. O que é o mainstream? É a cultura compartilhada. Eu não quero usar a palavra principal, mas eu não vou conseguir evitar. É como se fosse a linguagem principal de todo mundo. Sei lá, é o português do Jornal Nacional, do William Bonner. Que vocês já repararam que os repórteres da Globo, eles falam de uma maneira que ninguém em nenhuma região do Brasil percebe nele sotaque? Vocês já repararam? O jeito como eles falam, uma pessoa de Pernambuco escuta e não percebe a diferença. Pensa que está falando com sotaque de Pernambuco. Mas quando, maninha, tá falando que nem nós aqui de Belém? E por aí vai. Eu não vou ficar continuando imitando sotaques, porque não tem coisa mais pior e mais brega do que a pessoa ficar imitando sotaque. Mas vocês já pegaram aqui a ideia. Existe uma linguagem utilizada para você se expressar na economia padrão nacional, nos padrões da economia nacional. Só terá acesso, e agora eu vou falar coisa séria para vocês, só terá acesso aos melhores empregos quem domina a norma culta. Não estou aqui dando uma aula elitista. Não estou aqui dando uma aula elitista. É o contrário. Muito pelo contrário. As classes mais baixas, mais populares, a classe C, a classe D, se não aprende a norma culta, não progride profissionalmente. Vai ficar com os piores empregos. Se não souber e não dominar e não utilizar com habilidade a norma culta. Então, qual é a importância de dominar as regras gramaticais da língua portuguesa, tanto a falada como a escrita? Você já viu, gente, alguém ser hostilizado, humilhado, ridicularizado por falar mal e cometer muitos erros de português? Com certeza você já viu. Acontece, porque não é apenas um elitismo. Às vezes a pessoa em ambientes mais informais ou menos formais também pode ser hostilizada, humilhada, ridicularizada e rejeitada por utilizar uma linguagem chamada culta ou sofisticada demais, num ambiente mais informal. Ok? O domínio da língua portuguesa, a percepção do ambiente. Gente, pessoas inteligentes percebem os ambientes em que estão e adaptam sua linguagem facilmente àquele ambiente. Não conseguir escolher e adaptar a sua fala ao ambiente que você está é entendido por todo mundo, por todas as outras pessoas, como um sinal de falta de inteligência e falta de habilidade social. O falar errado, tanto que você pode ter o excesso de norma culta em ambientes menos formais, quanto a falta de norma culta nos ambientes mais formais. E pessoas tidas como inteligentes, ou percebidas como inteligentes, habilidosas, sensíveis, capazes, sabe? Safo. O cara safo é aquele que entende o ambiente em que ele está e adapta a sua linguagem para aquele ambiente. Por isso você deve dominar todos. A linguagem popular, familiar, informal, a gente aprende com muita naturalidade, até pelos ambientes onde ela é usada. Mas você precisa estudar e aprender a norma culta. Porque você também quer transitar com habilidade, ser reconhecido como uma pessoa competente e inteligente nos ambientes dos melhores empregos. Ou você não quer? A menos que você não queira. Mas como todos vocês estão matriculados na faculdade para fazer um curso de direito, eu já suponho que todos vocês querem ter acesso a melhores empregos. A ocupar posições mais confortáveis economicamente na sociedade. A utilizar ou ocupar ou alcançar posições sociais mais elevadas, mais confortáveis. O uso adequado de linguagem em diferentes situações dá para você credibilidade, mostra competência e também capacidade de comando. Você mostra, inclusive, que você pode ser chefe, porque você sabe ler as situações e você sabe se comportar corretamente.
Ok? Daí, existirem pessoas muito inteligentes que não dominam as regras gramaticais da língua portuguesa. Mas mesmo essas pessoas, como elas são muito inteligentes, mas de repente não tiveram aí a oportunidade ou ainda o tempo, as condições de aprender a norma culta, as regras gramaticais mais sofisticadas da língua portuguesa, ok? Essas pessoas, elas mesmas têm a consciência e a percepção de que elas têm algo que elas precisam melhorar. O domínio da norma culta pode acontecer em pessoas menos inteligentes. Mas as pessoas mais inteligentes são as que percebem que em ambientes diferentes elas se comunicarão utilizando linguagem ou domínios linguísticos diferentes, ou registros diferentes. Ok? Inteligência, talento e habilidade pode estar presentes em pessoas que não frequentaram boas escolas. Por exemplo, um dos homens mais inteligentes do Brasil foi Luiz Inácio Lula da Silva. E ele não tem ele não foi, a gente sabe, conhece a história pessoal dele, ele não teve oportunidade de frequentar as escolas mais finas e cheirosas do Brasil. Mas foi um homem que alcançou aí um status muito elevado na elite brasileira. Ele se tornou o chefe da elite brasileira. Ele foi o presidente da República. Ele foi o mais plus diamond da elite brasileira. Mesmo não dominando a norma culta. Entretanto, para ele, como ele é muito inteligente, ele percebia e sabia que não usar a norma culta, ou seja, entre aspas, falar errado, ainda o denotava como mais inteligente, mais aceitável e querido pelo povo. Vocês percebem? Então, os chamados erros de português, eu coloco aqui entre aspas, do Lula, no contexto de vida dele, não eram erros, eram grandes acertos. Ah, mas como ele acertava. Quando ele cometia erros de português, ele fazia era acertar. Ele errou quando roubou. Tá? O que acabou levando a condenações criminais e a ser preso. Mas isso é um outro assunto. Um outro assunto. Mas quando ele fala com o povo, quando ele fala com a nação brasileira, pela mídia, seja por que canal for, e fala cometendo erros de português, na verdade ele está acertando, porque ele entende como funciona a vida e a sociedade. E você também deve entender em que registro ou em que modalidade do idioma você deve se comunicar em cada situação. E na modalidade, você não é o Lula, nem todo mundo é o Lula. Aliás, só o Lula é o Lula. Luiz Inácio Lula da Silva só tem um. Se você não é, quando você estiver exercendo a sua profissão como advogado, você deve utilizar a linguagem adequada para falar com o juiz, para falar ou para escrever para o juiz, para falar com o funcionário da vara do cartório da vara ou para escrever para aquele funcionário. Você também deve utilizar a fala adequada para falar com o seu colega advogado ou para escrever para o seu colega advogado, seja um e-mail formal, seja um post de WhatsApp. Você também deve utilizar a linguagem adequada. Quando Luiz Inácio Lula da Silva, diz problema numa entrevista de televisão, ele não está cometendo erro, apesar de ser erro gramatical. Quando ele não utiliza a norma culta. Se ele fala assim, no contexto dele, a linguagem dele é adequada. A gente vai começar a rejeitar. Eu quero que vocês comecem a se livrar da noção de erro. Não existe erro daqui para frente na vida de vocês. O que existe é inadequação. Às vezes é adequado dizer problema ou dizer perguntar. Quando Luiz Inácio Lula da Silva utiliza verbos ou não conjuga verbos de acordo com a norma culta, ele pode estar falando adequadamente naquele contexto para a necessidade de comunicação dele. Em outras situações, não conjugar os verbos de acordo com a norma culta pode ser, aí sim, inadequado.
Professor, bom dia. Bom dia, pois não? Diga. Diego, rapidão. O Sarney, quando ele estava lá na ONU tentando falar inglês, arrastando um idioma que nem inglês nem português, ele foi errado ou ele foi inadequado? Ele foi inadequado. Quando o Sarney era presidente. Olha, tu sabe qual é um termômetro bastante interessante para a gente, que nos ajudaria nessa noção de inadequação? Vocês já ouviram falar do humor involuntário? Sabe quando a pessoa fala e ela causa um efeito cômico nos outros, que as outras pessoas riem? É muito legal quando as pessoas estão rindo de você, mas é porque você quis. Sim, professor. Mas é terrível, é terrível quando as pessoas estão rindo de você, mas você não queria causar essa reação nelas. É um humor involuntário, tá? Ali, no caso, Sarney estava se vendendo, ele estava se apresentando como presidente do Brasil, tentou se comunicar em inglês e a postura dele era de ele estava tentando se apresentar como um homem culto. Até porque ele é membro da Academia Brasileira de Letras, ele fez uma carreira como jornalista, tá? A carreira dele é de jornalista, então os jornalistas dominam a língua, dominam o idioma. Também se espera que jornalistas também dominem pelo menos o inglês, né? Pelo menos o inglês. Então, quando ele se apresenta daquela maneira, foi inadequado. Inclusive porque, nos contextos, nos ambientes de comunicação diplomática, onde chefes de Estado e altos funcionários de governo estão conversando uns com os outros de países diferentes, é muito comum, tranquilo, que se usem os tradutores e os intérpretes. Ok? Então, quando José Sarney, como presidente da República, com acesso a todos os intérpretes e tradutores, e seria muito adequado que os utilizasse, escolhe ele mesmo falar em inglês, ele deve conseguir falar em inglês em alto nível de formalidade, na norma culta. Ali se esperava dele, o adequado seria que ele conseguisse se comunicar, a gente não chama de norma culta, a gente chama de standard English. Mas é como se fosse a norma culta do inglês. Ali se esperava dele, a adequação é a norma culta. Quando ele não consegue, ele está inadequado. Okay? Ali ele estava inadequado. Entretanto, um adolescente que vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos e chega lá na cidade, no interior dos Estados Unidos, e está lá com a sua família nos seus primeiros contatos, a gente espera que ele fale mesmo daquele chamado broken English, ou inglês quebrado. Também é adequado. Também é adequado. Quando o estrangeiro, sei lá, um americano, chega aqui no Brasil e diz assim, e fala aquele português horroroso, cheio de, entre aspas, erros, eu perdoo aquela pessoa. E eu digo, ele está falando adequadamente para o contexto e para a situação dele. Em suma, pessoal, em resumo, esta aula de hoje tudo depende da situação. Leia a situação. Professor, mas Joel Santana tentando falar aquele inglês dele não é adequado não, né? Que Santana, gente? Joel Santana, aquele técnico de futebol, que todo mundo naqueles vídeos dele falando inglês, tentando falar inglês. Eu não tenho conhecimento desse exemplo específico, mas eu também me lembro, viu, Yassara, a presidente Dilma também, a gente chama presidente mesmo para os vices, tá, pessoal? A norma culta exige. Os presidentes são presidentes para sempre. Então, a presidente Dilma, ela também tem as tentativas dela de falar inglês e de francês. Tem uns vídeos ótimos no YouTube também, que a gente morre de rir. É um efeito de humor involuntário, tá? Inclusive, se a gente tivesse em sala de aula agora, eu podia até mostrar esses vídeos para vocês. Professor, aqui é Alisson. Oi? Posso falar? Bom dia, é Alisson falando. Bom dia, pois não, Alisson, diga. Professor, se o senhor me permite, eu compreendo exatamente aquilo que você está passando e tal. Fala mais alto e perto do microfone, Alisson, eu não estou conseguindo ouvir. Só um minuto. Eu compreendo bem aquilo que você está passando, está ouvindo? Sim, pode falar. E é muito coerente tudo que você está falando. Agora, existem alguns questionamentos hoje a respeito dessa questão do preconceito linguístico, né? Porque o fundamento dessa questão, ele diz
entendo, compreendo o que você está falando. Esse fundamento é um fundamento ligado às teorias do Paulo Freire, que dizem que você tem que considerar o ambiente do aluno, toda a vida social dele, a vida cultural dele, e aí outros autores, né, que já discípulos do Paulo Freire. Eu tenho um livrinho aqui chamado Preconceito Linguístico, de um autor chamado Marcos Baio, e ele justamente vai falar disso, né? Inclusive falando que aqui no Maranhão por causa do uso do ti, do tu, né? Mas existe uma série de críticas hoje a essa questão do preconceito da linguística, né? Do deixar que as pessoas falem, entre aspas, de maneira errada, né? Que aquilo seria a maneira dela falar, contestando isso, tendo em vista os baixos índices da educação, os exames internacionais, os próprios exames nacionais ligados a essa questão da educação. Então, eu vou usar aqui uma expressão sua, mas criticando você exatamente essa coisa da inadequação. Então, seria inadequado você falar problema sendo um presidente da República ou seria um erro? Então, pela visão do Paulo Freire e desse outro discípulo, não há erro, né? Mas há um erro gramatical como de interpretação, né? Então, há uma crítica hoje em torno disso, né? Que é bem diferente de você respeitar uma criança que, de repente, ela ainda não trilhou por todo esse caminho das regras gramaticais, ela usa uma série de expressões e tal, que você tem que respeitar, você não pode corrigir ali, proibir imediatamente por essas razões que você expôs no slide. Eu queria trazer essa contribuição para a aula. Estou criticando o que você está falando e trazendo algo para ser comentado aqui. Ok? Obrigado, professor. Nada, Alisson. Alisson, eu não consegui entender, a sua fala ficou muito cortada aqui na gravação, na transmissão, mas eu consigo imaginar, eu conheço essa discussão, tá? Eu conheço essa discussão. Justamente nós voltamos aqui, eu voltei aqui 2 slides ou 3 slides, justamente para nos relembrar do que a gente acabou de verificar. Que existem linguagens diferentes, e aqui nesta aula, que fique claro, a aula da sexta-feira tem esses momentos, né, pessoal? Nesta aula, fique claro, não se está pregando imposição alguma de linguagem a absolutamente ninguém. Nós temos o que se está afirmando nessa aula, o que eu estou dizendo nessa aula, e eu insisto, é que há linguagens diferentes. E o falante competente sabe reconhecê-las e utilizar o registro adequado em cada situação. Daí, a fala do povo não ser errada. Que eu acabei de dizer. Não vamos rejeitar a noção de erro e vamos abraçar a noção de adequação e inadequação. O que a gente chama comumente de erro é a utilização de uma linguagem no contexto ou na situação inadequada. A fala do povo não é errada, ou as falas, porque não tem só uma. Ok? A ideia de preconceito linguístico passa por isso, de que não há falas erradas. Entretanto, é fato da vida social e seria de um absurdo e maligno reacionarismo não ensinar justamente o povo a norma culta. Foi um erro que aconteceu na pedagogia de algumas décadas atrás, quando, justamente, por quê? O que acontecia? O povo fala a sua linguagem, ele diz perguntar, né? Ele diz problema. As pessoas que falam perguntar ou falam problema. Existia, sim, um preconceito linguístico de que aquelas pessoas falavam errado. Durante um momento na pedagogia, se acreditou que você não deveria corrigir aquelas pessoas, corrigir entre aspas. Porque deveria, olha eu aqui usando mesóclise,
se deveria respeitar e valorizar a linguagem popular. Concordo plenamente. Entretanto, o que faz uma escola com o menino da periferia quando não deixa aquele menino competente para a norma culta? Aquele menino não vai passar em concurso, aquele menino não vai passar no vestibular, aquele menino não vai passar em seleção de recursos humanos nenhuma, empresa nenhuma. Aquele menino vai ficar preso nos empregos piores. Isto é muito mais nocivo para o povo. O que se deve fazer? Apresentar a norma culta como: percebam que aqui esta é a linguagem que você vai usar em tais e tais e tais e tais situações. A linguagem que você aprendeu em casa, que você aprendeu com seus amigos, que você essa expressão de outros ambientes. Por quê? Porque na sociedade a gente circula em vários ambientes. Quando as elites do passado ridicularizam o povo por falar, entre aspas, errado, o que eles estão fazendo? O que essas pessoas fazem? Bloqueiam o acesso daquelas pessoas e utilizam a linguagem como ferramenta de bloqueio. Não, no meu ambiente você não entra. Nesta conversa você não participa. E o que faz um professor quando não ensina as crianças do povo a falar a norma culta, a utilizar a norma culta? Está mantendo essas crianças isoladas dos ambientes de muitos ambientes sociais. Quando a educação verdadeiramente inclusiva tem que equipar todas as pessoas a transitar em toda a sociedade. Daí, na minha aula, eu coloquei bem aqui: valorização dos regionalismos, autoestima, fala do povo, comunicação com os pares. Saiba com quem, em que ambiente você está falando, perceba e saiba utilizar todas as linguagens. Agora, nesta disciplina da Faculdade de Direito, gente, não vamos ser bobos, né? Vamos lá. Direito, vocês não estão interessados no curso de Direito por causa das altas noções de justiça. Vocês têm uma percepção, tá? Eu gosto de estudante de medicina quando diz assim: eu quero ser médico porque eu gosto de ajudar as pessoas. Que nada, rapaz, tu quer ganhar 40 mil. Tu acha que médico ganha bem, você quer ser médico porque você quer ganhar bem. Ou não é? Não, vamos rasgar a fantasia? Vamos dizer as coisas. Direito é um pouquinho... o direito ganha um pouquinho menos que médico, mas acontece mais ou menos a mesma coisa. Esta é uma profissão que transita na elite do Brasil. Vocês não estão aqui para outra coisa. Então não vamos fingir. Não estou acusando ninguém especificamente, muito menos o Alisson, tá? Só que fique claro, tá, Alisson? Não estou me dirigindo a você especificamente. Mas quem tiver a tentação de botar uma fantasia agora, eu já estou rejeitando. Aí sim, eu estou rejeitando, mas não estou apontando ninguém especificamente. Tá? Não estou apontando ninguém especificamente. Mas nesta faculdade, eu não vou me furtar da função a que eu estou sendo pago para fazer. Eu estou treinando vocês, estou treinando para uma profissão formal. Para uma profissão onde as pessoas daquela profissão transitam na elite. E essa aula de hoje é para levar a consciência da importância de dominar a linguagem da elite. Aprendam essa língua, saibam usá-la e saibam quando usá-la. Esta é a mensagem da aula de hoje. Certo? Mesmo que variações contrastantes da norma culta tenham seu valor e não devam... O que são variações contrastantes da norma culta, gente? É todas as falas que não são da norma culta. Ok? São as falas que não são da norma culta, são as outras falas. Mesmo que elas tenham o seu valor e não devam ser hostilizadas, e sim aceitas e bem usadas. Tem muitas situações em que os erros, entre aspas, gramaticais, têm que ser evitados. Se você quiser ser juiz,
se você quiser ser médico, se você quiser ser engenheiro, se você quiser ser piloto de avião, se você quiser ser sacerdote, aqui eu coloquei algumas imagens de algumas dessas profissões. Se você quiser estes empregos, ou alguns deles, ou muitos outros, você não tem escolha. E eu não acordo 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, para ligar meu computador e mentir para os meus alunos. Você não tem escolha, eu estou dizendo a verdade. Você não tem escolha. Você tem que dominar a norma culta. E saber que na sua vida profissional é este o domínio linguístico que você vai ter que usar. Agora só que fique claro, as variações de linguagem que não são da norma culta têm o seu valor, está por escrito, tá, pessoal? Está por escrito. Não, e está sendo gravado, o que eu estou dizendo. Elas têm o seu valor, as outras linguagens que não são norma culta têm o valor, não devem ser hostilizadas e sim aceitas. Devem ser aceitas e valorizadas. Quando nas situações adequadas. Esta é a noção de adequação. Ok? Dominar a norma culta demonstra quê? Demonstra o quê? Gente, terríveis preconceitos existem, tá, Alisson? Olha aqui o preconceito linguístico. É disso que eu estou falando bem aqui. Existem preconceitos terríveis de pessoas preconceituosas que, quando vem o povo falando, rejeitam aquelas pessoas pela linguagem que elas usam. A linguagem é usada para discriminar as pessoas. Mas você deve demonstrar que você teve acesso à educação formal, à educação escolar. E você não só teve bom acesso, mas você fez bom proveito. Não saia da escola sem saber a norma culta. É sinal de que você não aproveitou a educação formal. Mas, Diogo, a escola, ela não deve, gente, desensinar a fala popular, as outras falas populares, os outros falares. Mas o aluno ele não precisa da escola para aprender a fala popular. A fala popular é muito melhor aprendida na família, na vizinhança, com os amigos. A fala popular, os outros falares, você tem todos os outros ambientes para aprender. E esses ambientes ensinam melhor do que a escola. O que a escola faz bem? Ensinar a norma culta. Ela só precisa aprender, ela já está aprendendo, a não rejeitar as falas populares. Vocês percebem? É preciso de um pouquinho de sofisticação para entender essa ideia. De que a escola só precisa não rejeitar as falas populares. Mas o aluno não precisa da escola para aprender gíria. Aliás, vocês se lembram dos professores de português e de redação de vocês, quando tentavam fazer exercícios lá, atividades em que apareciam gírias? Não eram umas gírias muito horrorosas? O ambiente formal não fala bem a linguagem informal. As outras linguagens informais. A escola era norma culta. Faça o que você sabe fazer bem feito. Junto com o domínio da língua portuguesa padrão, inclusive, quando você demonstra que você domina a norma culta, as pessoas entendem, olha, esse aí aproveitou bem a sua educação formal. Então a pessoa já começa a imaginar que você também tem habilidades matemáticas, que você tem bons conhecimentos de história e geografia, que você tem compreensão da física, da química e da biologia, das outras matérias. A norma culta, falada e escrita, é o cartão de visita do seu treinamento formal em matemática, física, biologia, química, história, geografia e todas as outras matérias. Quando você demonstra, e isso só ao utilizar a norma culta. Também cumprimento de prazos, disciplina em ambientes formais. Gente, olha, a gente não pede para na escola, tem uma coisa terrível acontecendo no Brasil hoje, que é a perda da noção de horários. Eu vou falar uma coisa para vocês que é uma realidade muito, muito forte e terrível nas escolas brasileiras. O professor não pode mais dizer nada para o aluno. O aluno chega atrasado e o professor não pode mais impedir que um aluno entre em sala de aula porque chegou atrasado.
Sabe o que vai acontecer com aquele aluno, gente? O professor não perde nada. Eu, como não gosto de rabo de briga, meu aluno chega atrasado, né, gente? Mas é terrível isso com o aluno. Eu fico muito preocupado com os meus alunos. De uma aula que começa 8 horas, o aluno chega às 9h30. Gente, 1h30 de atraso. Eu quero saber como este aluno vai fazer para se virar no mercado de trabalho. Ele não está sendo bem treinado. Como é que vai fazer para o mercado de trabalho, gente? Se na escola você não aprendeu a respeitar o horário. Você vai ser demitido. Você não vai segurar emprego. Não vai. A escola está fazendo bem para esse aluno? Não está. Percebem? Tem coisas... A escola está abrindo mão de ensinar coisas que são muito importantes para o sucesso daquela pessoa no futuro. Para o puro sucesso dela. Ok? Essa aqui é o slide que eu já até comentei com vocês sobre os erros dos estrangeiros, tá? Por exemplo, a planeta, a vestido. Certo? A planeta. Gente, planeta é uma palavra masculina, né? É o planeta. Mas maldito planeta que termina com A. Os estrangeiros dizem a planeta. Não existe... Gente, olha. A linguagem popular, por exemplo, pode cometer inadequações de norma culta. Existem coisas que acontecem como inadequações de norma culta, que acontecem na linguagem popular, mas outras que não. Brasileiro nenhum. Não importa se essa pessoa nunca nem pisou na escola. Brasileiro nenhum, nativo nenhum da língua portuguesa. Não importa quão pouco acesso teve à educação formal, diz a planeta. Parece que o gênero, gente, olha, concordância verbal e plural, concordância nominal de número, na linguagem popular as pessoas cometem inadequações. Mas parece que em gênero não. Todo mundo sabe o gênero das palavras. Quais são as palavras masculinas e quais são as palavras femininas. A moça está dizendo aqui, a vestido. Eu tinha uma amiga francesa que reclamava que vestido devia ser uma palavra feminina, porque é uma coisa tão feminina. Que ela olha para os vestidos dela no armário de seda, cor de rosas, vermelhos, lilazes, brancos, pretos, verdes e amarelos, e ela vê aqueles tecidos esvoaçantes. Ela dizia assim para mim, mas os tecidos esvoaçantes, né, com o sotaque dela de estrangeira, super charmosa, aliás, essa minha amiga, e ela dizia, vestido, como é que vocês da língua portuguesa acham que vestido pode ser uma palavra masculina? Eu disse, mas minha filha, isso aí não sou eu que decido. Não me cobre o que não sou eu que decido. Vestido é uma palavra masculina. Em francês, é uma palavra feminina, tá, pessoal? É la robe, tá bom? É robe. La robe, R-O-B-E. La robe. É uma palavra feminina. E ela ficava mortificada de em português vestido ser uma palavra masculina. Mas isso aí são coisas da língua, é coisa da cultura que acontece, não é a gente que decide. Okay? Então existem erros, entre aspas, que mesmo os falantes com menos educação formal jamais cometeriam, como os erros de gênero. Já a concordância nominal de número é muito frequente. Inclusive, dependendo de algumas regiões, inclusive entre membros de classes mais educadas, formalmente, que tiveram mais acesso à educação formal. Quem nunca ouviu falar, quem nunca ouviu a piadinha de mau gosto do um chope e 10 pastel? Né? Que são acusados as pessoas lá da região de São Paulo de cometer um chope e 2 pastel. Pessoal em São Paulo, os outros brasileiros tiram onda com os paulistas de que os paulistas não são muito bons de fazer concordância de plural, concordância nominal de número, né? Isso aí acontece muito. Agora, gênero, parece que ninguém erra. Concordância nominal de gênero. Okay? Não estou aqui falando de comunidade LGBT e outras identidades de gênero. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da referência gramatical de masculino e feminino que a gente empresta a algumas palavras, que não tem sexo. Vestido, por exemplo, não tem nem pipiu nem pepeca. Tá? Não é o caso. É apenas uma referência gramatical que por algum motivo acontece na cultura. Tá? Só fica também este aviso para que a gente não tenha mal entendidos. Professor. Certo? Diga. Bom dia. Bom a Irane. Dia. A gente pode considerar uma inadequada a questão do juridiquês?
Olha, a língua e os registros linguísticos também também vão mudando ao longo do tempo, tá? Desculpa, quem está falando? Desculpa, você se identificou, mas eu não lembro. Oi, Airan. Oi, Airan. Então, Airan, seguinte, o juridiquês, ele é preconceito linguístico também, tá? Ele é uma linguagem, um registro de língua, um domínio discursivo, que é utilizado intencionalmente pelos juristas para manter as outras pessoas de fora das discussões deles. Por quê? Porque as discussões no direito são discussões de poder na sociedade, tá? Então, aqui a gente tem, sim, relações de poder. Eu não acho que tudo seja explicado por relações de poder, mas isso aqui é. Okay? É uma linguagem que é usada para marcar território. Você está entendendo? Só que, mais recentemente, existe hoje uma tendência na sociedade, inclusive entre alguns juristas, que já estão percebendo que essa marcação de território é injusta e até desnecessária. E vão abrindo mão. Eu sou desses. Eu penso que o juridiquês ele é muito injusto e ele é segregador e preconceituoso. Okay? Mas ele acontece sim. Então, você observou bem. O uso do juridiquês é, sim, exemplo de preconceito linguístico. Como o Alisson também nos lembrou, tá? O Alisson também foi ele que trouxe essa expressão, preconceito linguístico. Eu não queria utilizar a expressão em si, porque ela é um pouco carregada, ela pode gerar tretas aí nos ambientes de pedagogos. Os pedagogos vivem brigando por causa disso, batendo boca. Mas é assim, a expressão de preconceito, sim, o juridiquês. Okay? É preciso, inclusive, agora... Isto quer dizer que você, meu advogado, minha advogada treinada na Faculdade de Pitágoras, não vai aprender o juridiquês? Pois aprenda. Aprenda. Porque você vai entrar em ambientes que você não é dono do ambiente. E você vai chegar em ambientes em que os profissionais preconceituosos naquele ambiente vão estar usando o juridiquês. Você quer o quê? Você quer ser recebido no ambiente, poder fazer o seu trabalho, ou você quer ser excluído? A escolha é sua, gente. Escolha. Eu sugiro que vocês aprendam também o juridiquês. Até para vocês poderem contribuir para o fim dele. Mas vocês só vão poder contribuir para o fim do juridiquês, para o enfraquecimento do juridiquês, quando vocês estiverem aceitos e funcionais dentro dos ambientes. Percebem? Vocês estão entendendo? Deu para entender, Airan? Deu para entender? Sim, professor, obrigada. De nada, meu bem. Certo, pessoal? Entendido e compreendido? Pessoal, esse último slide aqui era uma atividade que a gente faria na sala de aula, tá? Esses são os slides da disciplina mesmo. E, infelizmente, a gente não está em sala de aula. Eu ia distribuir agora, sentar vocês em grupo e tal, mas esse último slide é para essa atividade. Ok? Mas aqui a gente precisa fazer as adaptações necessárias, então eu não vou apresentar esse último slide para vocês. Okay? Mas eu recomendo que hoje vocês usem o fim de semana, o tempo livre de vocês, para fazerem estudos de norma culta. Tá? De norma culta. Diogo, por que eu não vou estudar os outros registros da língua? Você não precisa de mim para isso. Vá beber com seus amigos num bar, tá? Não dirija. Vá se encontrar, vá jogar futebol na praia, vá conversar, comer um bolo com café ou chá com as suas amigas, certo? Vá converse com as pessoas em todos os ambientes e aprenda as linguagens de cada ambiente. Nesta disciplina, eu, como professor de direito, da profissão jurídica, eu recomendo que vocês estudem a norma culta. E para isso vocês vão estudar gramática, regência verbal, concordância nominal, concordância verbal, estilística, semântica, ortografia. Aprendam e saibam, porque você não se engane. Você está aprendendo uma profissão e sem a linguagem adequada você não é aceito em cada ambiente. Seja um poliglota em sua própria língua. Saiba e conheça as diferentes linguagens para cada situação. É disso que se trata esta aula. Inclusive para que você não seja vítima dos preconceitos linguísticos. Se proteja.
Ok? E você, ao não ser vítima dos preconceitos linguísticos, você possa ter a liberdade de também não ser um algoz. O que é o algoz? É aquele que machuca os outros. Tá? Você não deverá sê-lo. Não seja. Mas também não permita que os malvados de plantão façam isso com você. E como você se protege? Tendo competência em todos os registros e domínios linguísticos que você conseguir. Inclusive a norma culta. Porque para a profissão ela é exigida. Você não passa em concurso, você não passa em entrevista, o seu relatório não vai ser aprovado pelo chefe. Você não vende carro para todo mundo, você não vai vender o seu serviço, o seu produto para todo mundo. Eu falei vende carro, mas é qualquer coisa, tá, pessoal? Você não vai conseguir. Inclusive, sem todos os domínios linguísticos, você, como advogado, nem faz uma entrevista com uma pessoa que está no processo de divórcio, e para ela você precisa usar uma linguagem mais informal, até para ela poder confiar mais em você, uma linguagem mais informal, mais emotiva, mais calorosa. Mas na hora de argumentar os interesses dela no processo de divórcio, você vai precisar da norma culta. Mas para conversar sobre as mágoas dela, sobre as tristezas dela no relacionamento, naquele coração partido de um casamento destruído, você vai precisar também utilizar uma linguagem mais emotiva, menos formal. Você não vai falar com ela na norma culta, mas na hora de defender os interesses dela perante o juiz, você vai precisar usar a norma culta. Então, você seja essa pessoa hábil de falar a linguagem adequada para cada situação, com cada pessoa, em cada momento. Esta é a aula de hoje. Ok, pessoal? Pessoal, eu vou parar agora a gravação. Parando a gravação, mas a gente continua aqui.